A paz do Senhor, amados. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo da parte de Deus. Nós vamos estar falando sobre o jejum, que está em Lucas 5. Nós vamos ler do 33 ao 35. Mas eu peço que você não deixe de dar seu like quando terminar de ouvir esse vídeo. Vamos ler aqui a palavra. Lucas 5:33 diz assim: Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu Jesus: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Um grupo de pessoas resolveram confrontar Jesus, dizendo: olha, os discípulos de João, eles fazem jejum, eles oram, os fariseus têm essa prática também de jejuar e orar, mas os seus discípulos só comem e bebem, não vejo eles fazerem jejum. E Jesus respondeu para eles de forma falando dele mesmo. Olha como ele disse: podeis fazer jejum, os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele. Ou seja, Jesus estava com seus discípulos. Não havia necessidade ainda, né, deles jejuarem. E aqui Jesus continua ainda falando dele, diz: dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Amados, aqui o Senhor deixa uma palavra que nos leva ao entendimento da necessidade de jejuarmos, né? Esse dia chegou. Estamos no tempo de jejuar. O jejum é para nosso tempo. E aqui, hoje, eu vou estar falando para você há 3 efeitos que o jejum pode fazer na sua vida. Primeiro, o próprio efeito do jejum. Depois, a prática do jejum e o propósito do jejum. Nós percebemos que o efeito do jejum é que o jejum é uma ferramenta intencional para mortificar a nossa carne, a velha estrutura. O jejum ele tem esse efeito, sabe? Em Colossenses 3:5, a palavra do Senhor diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O jejum ele tem esse efeito de mortificar a nossa natureza terrena. Por quê? Como pode, sabe, colocar vinho novo em odres velho? Como pode, com a velha natureza, essa natureza pecaminosa, essa natureza que nos afasta de Deus, o Senhor derramar sobre nós, sabe, a presença, a essência dele em nós, a palavra, limpar a nossa vida, como se a natureza ela permanece em nós. E é por isso que o jejum ele tem esse efeito, essa intenção de mortificar a carne, sabe? Esfraquecer a carne, para que a gente vença a nível espiritual. O segundo é a prática do jejum. O jejum ele pode ser parcial, né? Nós vemos que na Bíblia, no livro de Daniel, fala que Daniel fez o jejum de 21 dias, mas era frutas e verduras. Os discípulos de João no deserto faziam jejum, eles tomavam mel, comiam gafanhoto, que estavam lá no deserto. Fazia também, naquela época, eles faziam jejum dessa forma, seu jejum parcial. E também existe o jejum normal. Esse jejum normal foi o jejum que Jesus fez, 40 dias sem comer, sabe? Então, esse é o jejum normal. É o jejum em que você tira completamente o alimento, seja na parte da manhã, seja na parte da meio-dia, no almoçar, seja à noite. Você escolhe, sabe? Você pode não tirar
totalmente, mas o absoluto, o jejum total, você tira, né? Você vai tirar todo o alimento e vai tirar todo o líquido. Esse jejum, esse já não é indicado para quem não tem a prática. E, no máximo, deverá ser feito em 3 dias só, sabe? Então, o parcial, você tirando um alimento em um horário, esse tranquilo, você pode fazer toda semana, dentro do propósito. Por quê? Porque, como nós vamos ver agora, esse terceiro item, que é o jejum tem propósito. O jejum tem propósito para as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que o jejum, ali em Mateus 6:21, a palavra do Senhor diz: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O propósito do jejum é capacitar para que você se deleite a nível espiritual. Se o coração está no Senhor, você se deleita mais, você sente mais a presença do Senhor, você vive mais essa presença, você ouve a direção, você caminha pelos caminhos do Senhor. E é esse o propósito do jejum, é te capacitar a você ter essa sensibilidade, porque uma vez que a sua carne está mortificada, o seu espírito, ele sobressai. A sensibilidade fica mais aguçada e você consegue, de uma forma mais intensa, ouvir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus e perceber a presença dele em sua vida. O propósito do jejum é esse. É esse que você se fortaleça a nível espiritual. E aqui eu te convoco para que você tenha a experiência do jejum, para que você faça o jejum. Faça o jejum pelos seus filhos, faça o jejum pela sua família, faça o jejum pela sua vida. Faça jejum se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, alguma coisa que esteja te incomodando, ou por alguém, você pode fazer o jejum também. Levantar um jejum, portanto que você perceba que o propósito primário do jejum é buscar a Deus. É esse o propósito primário. O secundário pode ser aquele que você escolher, aquele que está te inquietando e que você sente necessidade de colocar diante de Deus. Mas o propósito primário de jejuar deve ser buscar a Deus, independente de qualquer coisa, buscar a Deus. Eu vou estar orando por você agora. E você vai estar se colocando diante do Senhor. Se você não tem a prática do jejum, diga agora nessa oração que você deseja que o Senhor te dê forças, te desperte para esse lado espiritual, que vire essa chave na sua vida, para que você busque maior comunhão com o Senhor. Eu vou orar por você e eu creio que o Senhor vai te fortalecer para que você possa jejuar e ter a sua vitória, alcançar uma experiência incrível com o Senhor. Amém? Vamos orar. Deus amado, querido, maravilhoso, estamos aqui na tua presença para que o Senhor nos capacite, entendendo o teu propósito, o propósito do jejum, o propósito da busca a nível espiritual, o propósito de mortificar a carne, o propósito de estar mais na tua presença. O Senhor, ó Deus amado, é aquele que nos capacita, aquele que nos abençoa. Faz assim, meu Deus, nos abençoe, nos oriente, nos guarde, nos dê discernimento a nível espiritual. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas palavras que o Senhor nos tem dado, pela direção, pelo caminho que o Senhor tem nos ensinado a viver. Obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.